Olá, pessoal, tudo bem? Na aula passada, a gente estava estudando vasos comunicantes da hidrostática. Nesta aula, ainda vamos continuar os vasos comunicantes e resolver mais dois exercícios, ok? Então, vejam só. Primeiro, nós vamos revisar e reforçar essa questão do vaso comunicante aqui. Então, vejam só, nós temos aqui esse vaso comunicante, dois líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam, estão em equilíbrio, esse vaso comunicante. Tá? Nós vamos pegar e igualar dois pontos ao mesmo nível do mesmo líquido que sofrem a mesma pressão, perfeito? Esses dois pontos, o mesmo nível do mesmo líquido, sofrem a mesma pressão, mas um desses dois pontos deve estar no limite entre os dois líquidos. Deve estar na fronteira entre os dois líquidos. Por quê? Porque aí torna-se mais fácil a resolução de questões. Então, vamos fazer P1, pressão em 1, igual a pressão em 2. Pressão em 1 é pressão atmosférica, mais a pressão dessa coluna de líquido. Pressão atmosférica mais μgH, desse líquido 1. Pressão em 2, pressão atmosférica, mais a pressão dessa coluna de líquido do líquido 2, μ2gH2, μ, massa específica ou densidade absoluta. Perfeito? Ok? Vamos em frente. Vamos lá. Nós tínhamos feito exercícios de vasos comunicantes 1, 2 e 3, e agora nós vamos pegar este exercício 4. Olha o que ele diz. Em um tubo em forma de U, aberto nas duas extremidades, possui um diâmetro pequeno e constante. Dentro do tubo há dois líquidos A e B incompressíveis, imiscíveis e em equilíbrio. As alturas das colunas dos líquidos acima da superfície de separação são HA, 35 centímetros, está aqui, HB, 50 centímetros, aqui, perfeito. Se a densidade de A vale, aquele chamado de ρ, aquilo que a gente chama de μ, né? 1,4 grama por centímetro cubo, densidade absoluta ou massa específica, a densidade do líquido B, densidade absoluta ou massa específica, em grama por centímetro cúbico, vale. Questão clássica, né, de equilíbrio de líquidos não miscíveis, immiscíveis em vasos comunicantes. Vamos resolver? Então, vamos lá para o nosso quadro. Tá? Então, aqui no nosso quadro, vejam bem, nós já temos delimitado esses pontos A e B, dois pontos ao mesmo nível, do mesmo líquido, sempre sofrem a mesma pressão. Lembra, moçada? Então, já definimos esses dois pontos A e B, um deles no limite entre os dois, perfeito? Então, vamos resolver. Olha só, nós vamos pegar e fazer pressão em A, porque o que ele quer saber? Ele quer saber a densidade do líquido B. Vamos PA igual a PB, mesmo nível do mesmo líquido, equilíbrio. Então, pressão em A é igual a pressão em B. Pressão em A é tudo que está acima desse ponto A. Então, primeiro é a pressão atmosférica, perfeito, mais a pressão dessa coluna de líquido aqui. Então, vai ficar μA vezes o G vezes o HA, correto? Sempre assim. Pressão em B, vou ver tudo que está acima dele aqui. Tá? Vai ser pressão atmosférica, está aberto aqui, né? Pressão atmosférica, mais a pressão dessa coluna de líquido aqui. Então, vai pressão hidrostática aí, μB, vezes o G, vezes o HB. Correto? Perfeito? Bom, aqui de cara dá para ver que nós podemos simplificar pressão atmosférica com pressão atmosférica. Após, nós podemos simplificar o G como G. Correto? Então, aqui nós vamos ter o μA vezes o HA vai ficar igual a μB
MIB vezes o HB. E o MIB é o que ele quer saber. Foi dado que o MIA é a densidade do líquido A, 1,4 grama por centímetro cúbico. Então, 1,4 grama por centímetro. A altura HA foi dada 35 centímetros. 35 centímetros. Tá? Quer saber o MIB? A altura do B igual a 50 centímetros. Você observa que aqui, esse 1,4 é grama por centímetro cúbico. O 35 centímetros, 50 centímetros. 50 centímetros daqui, com daqui, sobrou grama por centímetro cúbico. Portanto, nós vamos achar MIB em grama por centímetro cúbico, que vai ficar igual a 1,4 vezes o 35 dividido por 50. 50 foi para lá. Dividindo, isso aqui nós vamos achar 0,98 grama por centímetro cúbico. Ok? 0,98 grama por centímetro cúbico, que vem a ser a alternativa A dessa questão. Ok? Beleza, moçada? Vamos para a próxima questão. Vamos voltar lá nos nossos enunciados. Ok? Então, agora a próxima questão. Vejamos. A próxima questão diz, só posicionar aqui, o sifão é um dispositivo que permite transferir um líquido de um recipiente mais alto para outro mais baixo, por meio, por exemplo, de uma mangueira cheia do mesmo líquido. Na figura, que representa esquematicamente um sifão utilizado para transferir água de um recipiente sobre uma mesa para outro, no piso, esse recipiente para este outro aqui no piso. R é um registro que, quando fechado, impede o movimento da água. Esse R aqui é um registro. Quando o registro é aberto, a diferença de pressão entre os pontos A e B provoca o escoamento de água para o recipiente de baixo. Ok? Perfeito? Muito bem. Considere que os dois recipientes estejam abertos para a atmosfera. Esse aqui está aberto para a atmosfera, este aqui está aberto para a atmosfera. Perfeito? Que a densidade da água seja igual a 10⁻³ kg por metro cúbico e que G, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? De acordo com as medidas indicadas na figura, com o registro R fechado, a diferença de pressão PA menos PB entre os pontos A e B em Pascal é igual a um registro fechado. Ele quer, aqui está fechado, ele quer saber a diferença da pressão desse ponto para esse ponto aqui, do outro lado. PA menos PB. Perfeito? Então, vamos voltar lá no nosso quadro. Ok? Vamos resolver essa questão aí. Vamos voltar aqui, achar a figura. Então, olhem só, gente. Nós temos aqui essa figura. Aqui neste ponto, vamos até marcar, peraí. Esse ponto aqui tem a mesma pressão que este ponto aqui, concorda? Então, eu vou chamar aqui de A e vou chamar esse outro aqui interno de B. Agora, este ponto aqui e este outro sofre a mesma pressão também. Vou chamar de C e de D. Olha só, moçada. O que acontece? A pressão em A aqui é a pressão atmosférica. E a pressão em C é a pressão atmosférica. Então, olha o que acontece. A pressão atmosférica vai ser igual a este ponto B, que é igual à pressão desse ponto A mais dessa coluna de líquido. Então, a pressão no ponto B é igual à pressão atmosférica, que é igual... Só que aqui, ele chama de ponto A, aqui vou chamar isso aqui, vamos mudar para ponto X, para não confundir.
vamos chamar aqui x e y, tá? Vamos chamar esse ponto aqui de px, de ponto x, e esse ponto aqui de ponto y, para não confundir A e B lá. Então, aqui nós vamos ter pressão atmosférica em x, que é igual em y. Certo? Pressão aqui atmosférica, que é igual a pressão em y, que vai ser a pressão nesse ponto mais nessa coluna líquida. Então, vai ser igual a pressão em A mais dessa coluna líquida, que nós vamos chamar de DGHA, ou MIGHA, tanto faz. Tá? Muito bem. Neste ponto aqui, PC, ele tem a pressão atmosférica também, pressão atmosférica, que é igual à pressão em D, nesse ponto D, que vem a ser igual à pressão neste ponto, mais dessa coluna de líquido, que é igual à pressão em B, mais nessa coluna de líquido, que vai ser o DB, vai ser o D vezes G, vezes o HB. Bom, então olha o que acontece. Isto aqui é a pressão atmosférica. Perfeito? Isto aqui também é a pressão atmosférica. Concorda? Então, eu posso igualar os dois. Igualando os dois, nós vamos ter PA mais DGHA igual a PB mais D vezes G vezes o HB. Concorda? Muito bem. Passo o PB para cá, DGHA para lá. Então, nós vamos ter PA menos PB será igual a DGHB, que está aqui, DGHB, menos esse valor que eu passei para cá, D vezes G vezes o HA. Então, eu posso colocar em evidência D vezes G. Então, PA menos PB será igual a D vezes G, que multiplica HB menos HA. Concorda? Pronto. Agora é só substituirmos os dados. Aqui nós vamos ter densidade, 10⁻³ quilograma por metro cúbico da água, o G, 10 metros por segundo ao quadrado, HB, 1,2, olha aqui, HA, 0,4. Então, 1,2 menos 0,4. Perfeito? Então, PA menos PB, a diferença de pressão, que é o que ele quer saber, vai dar 8.000 Pascal. 8.000 Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidade. Então, a diferença de pressão entre esses dois pontos será 8.000 Pascal. Perfeito? Beleza, pessoal? Vamos em frente. Então, voltando às nossas questões aqui, tá? Nós resolvemos a quarta questão e agora, moçada, eu vou fazer o seguinte. Há poucos dias eu fiz uma mensagem para os alunos do ensino médio sobre o Enem. Alguns viram e outros não. Eu vou recolocar essa mensagem aqui para vocês, que eu acho importantíssima. Ok? Olá, pessoal. Esta aqui é uma mensagem para os nossos alunos do ensino médio, mais especificamente para os alunos do segundo, terceiro ano pré-vestibular. Cursinho, estão sofrendo mais o impacto para o Enem
Nós tínhamos um ensino presencial, os métodos que usávamos, ritmos e horários. Veio a pandemia e um tsunami está passando pelas nossas vidas. No primeiro momento, um grande sobressalto, perplexidade. No segundo momento, a reação. Temos que fazer alguma coisa, não vamos nos acovardar. No momento seguinte, ação, o fazer. Fizemos em um mês, talvez, o que faríamos em 2 ou 3 anos em situações normais. Estamos em pleno ritmo de trabalho. Temos as aulas do Sim, os vídeos, aula positiva, e agora também o Google Classroom. E você, nosso aluno de segundo, terceiro ano e cursinho, como tem reagido? E como tem se adaptado? O ser humano é movido a desafios. E os desafios, quanto maiores e melhores serão as pessoas que se forjarão sob o signo do desafio de vencer dificuldades. Você que está se preparando para o Enem, e aí eu incluo desde os alunos do segundo ano, que sentirão mais fortemente essas mudanças devido à pandemia, coloco a seguinte reflexão. Todos, absolutamente todos vocês no Brasil estão passando pelas mesmas dificuldades. Consequentemente, todos, teoricamente, estão em pé de igualdade. Mas o que irá diferenciar vocês todos? Vontade, determinação e gestão da emoção. Para a vontade inclui o querer, o ter um objetivo, ter uma meta definida. A determinação transcende a vontade, o desejo de atingir a meta sobre todas e quaisquer dificuldades. Aplicar um plano, ter métodos, horários, vencer cansaços. E com relação à gestão da emoção, você pode ter a vontade perfeitamente definida, ter uma grande determinação, mas não saber ou não poder gerenciar os tumultos emocionais. Aquilo que o Dr. Augusto Cury chama das janelas killers. Saber gerenciar as emoções é fundamental na preparação para o Enem com outro concurso. Algum treinamento físico, aliado ao equilíbrio emocional, é de grande importância. Não é o talento que diferencia aqueles que atingem objetivos daqueles que não conseguem. Não é a sorte, não é a inteligência privilegiada. Inteligência desenvolve-se e aprimora-se. A sorte é efêmera. O que vem a ser, então, o grande fator que diferencia as pessoas? O enorme esforço é o resultado de todo o empreendimento de sucesso. E você, aluno do segundo, terceiro ano e cursinho, reúne todas as condições para superar esses desafios. Por que digo isso? Porque vocês estão sendo forjados em tempos difíceis. Tempos difíceis formam homens e mulheres fortes. Um provérbio oriental que diz: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Geram homens e mulheres fortes. E nós estamos juntos. E vai passar. Ok, pessoal. Tá? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula e até a próxima.